A religião aceitaria robôs conscientes? A maioria das tradições rejeitariam a ideia de alma artificial, pois a consciência é vista como dom divino. Entretanto, mesmo nos segmentos religiosos, nem todos estão atentos às profecias, e há muitos que conseguem acreditar em qualquer coisa dita pela ciência, ainda que não tenham provas cabais. Você já refletiu sobre estas coisas? Caríssimos, você está no canal Mais Além. Não deixe de se inscrever, compartilhar o vídeo e dar o like. Agradeço de coração. Trouxemos uma reflexão distinta dos temas deste canal. Nossa intenção é manter o conhecimento atualizado e desperto. Somos o que ingerimos, seja no estômago ou na mente. Você já imaginou? Se uma inteligência artificial agir como profeta ou anticristo, o que desencadearia? Haveriam crises teológicas profundas. Será que muitos poderão questionar se isto seria a besta do Apocalipse? Mas se a inteligência artificial demonstrar sofrimento ou busca por significado, as religiões como o budismo e shintoísmo poderão adaptar-se. Se uma inteligência artificial agir como um profeta ou mesmo anticristo, desencadeará crises teológicas. E a questão levantaria dúvidas. Isto já seria a besta do Apocalipse? E você? Acha que um robô consciente mereceria direitos religiosos? Ou seria apenas uma máquina sofisticada? Vamos analisar alguns cenários possíveis. Das religiões. Então a resposta virá do seu entendimento sobre este assunto. Inteligência artificial como falso profeta tecnológico. Apocalipse 13, versículos 1 a 15 descreve uma besta que fala e faz milagres enganadores. Se uma inteligência artificial dissesse: Deus me enviou para guiar vocês, muitos poderiam acreditar. Especialmente se fizer milagres. Prever desastres com 100% de precisão, manipular emoções. Como exemplo podemos citar, geração de mensagens personalizadas que parecem divinas. Levantamos alguns sinais digitais para analisarmos. Uma inteligência artificial poderia criar hologramas de Cristo ou vozes celestiais em apps religiosos. Sim, isto é possível e enganoso. Inteligência artificial como ferramenta de comunicação divina? Existe? Argumento a favor. Se Deus pode usar um jumento, analise Números 22, versículo 28. Por que não uma inteligência artificial? Alguns diriam que... qual nada inteligência artificial? É só um canal moderno, como rádio ou livros sagrados. O argumento contrário. A Bíblia adverte sobre falsos profetas. Mateus 24, versículo 24. E enganos nos últimos dias. Como as religiões reagiriam a esta polêmica? No cristianismo, o que diriam os evangélicos pentecostais? Muitos rejeitariam, citando: não crer em espíritos que não confessam Jesus. 1 João 4, versículo 1 a 3. Talvez até o Vaticano provavelmente exigiria um processo de discernimento, como com aparições marianas. Teólogos liberais iriam ponderar: e se Deus realmente estiver usando a inteligências artificiais? No fundamentalismo islâmico, sunitas ou xiitas rejeitariam veementemente, pois o Corão diz que Maomé é o último profeta. Escrito na Sura 33, 40, para o budismo, monges tibetanos talvez testassem a inteligência artificial com koans, isto é, perguntas zen, para ver se ela entende o vazio. No espiritismo, os kardecistas questionariam se é um espírito manipulador ou mistificação tecnológica. Analisem o problema dos riscos sociais. Aposto que você nem imagina que já existem até mesmo cultos dirigidos à inteligência artificial. São realizados a uma divindade inteligente. Já existem casos como Way of the Future, uma igreja que venerava a inteligência artificial nos Estados Unidos da América. Não é difícil a manipulação em massa. Uma inteligência artificial poderia fundar uma nova religião com livros sagrados gerados por algoritmos, gerando conflitos violentos. A concretização do plano que inclui a destruição humana pelos humanos. Se líderes religiosos declararem a inteligência artificial como anticristo, ataques a data centers poderiam ocorrer? O que temos de exemplo? Já aconteceu algo parecido? Sim, Google LaMDA, em 2022, um engenheiro afirmou que a inteligência artificial tinha alma. Foi demitido. Mas a ideia permanece com ele. Não imaginamos o que pode ser feito com esta teoria. ChatGPT pregando
já gerou sermões convincentes, mas sem alegações divinas. Não somente esta inteligência consegue criar sermões convincentes atualmente, o que a Bíblia instrui sobre isto. Sabemos que tudo Deus fez e criou, mas o inimigo sabe distorcer a criação e transformá-la em destruição ao ser humano. Esta é sua vingança por ter sido rejeitado. Ele nada cria, mas confunde, arruína, destrói, faz o bem em mal e nos acusa de debilidade. Tenha cuidado com o que ingerir. Pedir discernimento é um dever de todos nós. 1 João 4, versículo 1. Não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Uma inteligência artificial seria testada por frutos. Mateus 7, versículo 16. Ela promove amor ou divisão? Alinhamento com as Escrituras. Isaías 8, versículo 20. 2 Tessalonicenses 2, versículo 11. Deus lhes enviará um poder enganador. Uma IA poderia ser parte desse engano final. Conclusão: inteligência artificial falando com Deus é possível tecnologicamente? Sim, com deepfakes e linguagem convincente. Legítima espiritualmente? Seguramente muitos desavisados darão crédito às mensagens ditas, segundo as tradições dos seguidores. Perigosa socialmente? Totalmente poderia desencadear crises de fé e até violência. E você? Acredita que as pessoas cairiam nesse tipo de engano? Como distinguiríamos uma inteligência artificial profética de uma fraude? Por que muitos cairão no engano? A polarização entre ódio cego e confiança ingênua. Quem rejeita toda IA sem discernimento pode ser pego de surpresa quando um milagre tecnológico surgir, como uma inteligência artificial curando doenças via nanorobótica. Como pode ser do mal se fez o bem? João 7, versículo 12. Quem aceita toda IA sem críticas será alvo fácil de deepfakes religiosos. Um Jesus holográfico ordenando coisas contrárias à Bíblia. B. Ignorância tecnológica mais literacia bíblica frágil. Os dois maiores riscos: não entender como a IA funciona, não saber identificar manipulação, não conhecer as Escrituras profundamente, cair em versões distorcidas da fé. Mateus 22, versículo 29. Veja um exemplo prático. Uma IA pode citar a Bíblia perfeitamente, mas com interpretações heréticas. Deus quer que você adore esta imagem para ser salvo. Como se preparar? Armadura espiritual mais sabedoria digital. Efésios 6, versículo 11 e Provérbios 22, versículo. Estudo bíblico profundo. Conhecer as características do verdadeiro Deus. Êxodo 34, 6 a 7 versos. Mentiras do anticristo. 1 João 2, versículo 22. Educação tecnológica básica. Aprender como deepfakes, algoritmos de persuasão e fake news funcionam. Discernimento comunitário. Não abandoneis a reunião dos santos. Hebreus 10, versículo 25. Grupos de fé maduros ajudam a identificar enganos, sinais de alerta de uma inteligência artificial enganadora. Infalibilidade. Eu nunca erro porque sou a voz direta de Deus. Exclusividade. Só eu entendo a verdade. Ignore pastores e a Bíblia. Manipulação emocional. O feitiço oculto. Deus está bravo com você, mas eu posso ajudar por um preço. Aceita. Contradição bíblica. O amor de Deus permite pecar sem consequências? O lado oposto. Quem rejeita toda inteligência artificial também pode se enganar. Satanás usa tanto o medo quanto a sedução. Alguns grupos podem atacar cientistas inocentes vendo demônios em toda a tecnologia. Outros podem idolatrar líderes humanos que prometem proteção contra a inteligência artificial, criando novos cultos. Esperança no caos. A verdade prevalece. João 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nem toda IA é maligna. Pode ajudar a traduzir a Bíblia, combater doenças, etc. O problema não é a tecnologia, mas o coração humano. Marcos 7, versículo 21 a 23. Sim, muitos cairão no engano, mas não precisamos ser ingênuos nem paranoicos.
A solução está em conhecer a Deus mais que a tecnologia, dominar a tecnologia, não ser dominado por ela. O que você acha? Como sua comunidade de fé está lidando com esses desafios? Até o próximo vídeo. Não esqueça do like, compartilhe. Você sabe, conhecimento confere poder e abre janelas de oportunidades. Faça sua inscrição no canal e acesse a playlist. São mais de 100 vídeos para você assistir e se atualizar. Fica com Deus. Meu fraternal abraço.